E lá nas redações da Abril, você trombava com os profissionais Todo mundo. da Veja? Paulo Patarra, que era o pai. Paulo Patarra foi eu considero o meu mestre de jornalismo, né? Aliás, eu estou fazendo até um conto, uma história hoje, colocando um outro personagem, mas que para mim é o Paulo Patarra, que foi um camarada, olha, uma expressão assim maior do jornalismo. Deu muitas lições. Muita, bastante mesmo. E ele gostava do que eu fazia também, isso tinha uma outra. Ele me deu muita força, muita orientação, e sempre falava, não, você vai dessa aqui, é por aí e tal. Cara, muito bom. E nessa revista Intervalo, você ficou até sair da Abril? Ou você trabalhou em outras Foi revistas? quando fechou a revista Intervalo, eu saí Não, fechou o Intervalo, eu ainda fiquei eu fiquei nas revistas femininas, que era essa que eu falei, né, essa série de fotonovelas. Aí acabou a fotonovela, eles passaram para fofoca, mas aí eu fui para Intervalo. Fechou o Intervalo, aí a gente quis fazer alguma coisa ainda dentro da área, mas aí já não pegava mais e o meu tempo esgotou. Você nunca chegou a ser galã de fotonovela, não? Imagina. Não tem essa pretensão. Meu negócio é dos bastidores. Eu gosto mais de trabalhar nos bastidores. Eu não gosto nem de ser chefe, porque eu acho que o chefe não curte o que faz. Por exemplo, você, então o chefe que eu digo aqui no caso é o secretário da área, responsável, né? Pelo setor. Pelo setor. Né? Ele não faz o que você faz. Ele não tem a satisfação de conversar com pessoas, trocar ideias. Ao contrário, para ele veio um monte de problemas só. Problemas, ele que resolve. A gente curte enquanto ele resolve. Então eu não tinha essa... E depois da Editora Abril, você foi para onde? Da Editora Abril eu fui para uma revista de hotéis. Chamava Hotéis... não me lembro mais. Hotéis do Brasil. Eu não lembro mais. Era uma revista de hotelaria, de turismo e tal. Porque o Abril fez o CPD, né, que chama quando você... aquela demissão voluntária. Eu me lembro que na época eu comprei um Fusca 0 km à vista e sobrou dinheiro para mais um. Olha, gastei tudo com a indenização. Quer dizer, na revista ainda de hotelaria, nada ligado ao jornalismo ainda? Sim, eu fazia texto, fazia tudo. Não, porque eu já vim desde Abril nessa fase, já fui como jornalista para lá. Mas aí a revista de lá eu vim para cá, para Jacareí. Quando a revista ela foi 1 ano ou 2, eu não me lembro. Inclusive viajei de graça pela revista. O primeiro voo para Curitiba, quando a VASP, que não existe mais também, estreou o voo para Curitiba, ela convidou todos os jornalistas da área para irem lá. Eu fui lá ver aquelas curtições que a profissão de vez em quando dá. A sua vinda para Jacareí caiu mais ou menos aquilo que a gente estava falando um pouco antes da gravação, que tinha aquele sonho dos que moravam em São Paulo e morar no interior. Né? Foi uma complementação, porque sempre a gente imaginava que morar no interior fosse uma tranquilidade, né? Uma coisa gostosa, que você 5 horas da tarde já ia para o barzinho para curtir e tal, né? Mal sabia eu. Por que escolheu Jacareí? Foi assim, eu estava nessa revista de hotelaria, eu conheci uma pessoa que tinha família em Jacareí, morar aqui em Jacareí, isso coincidentemente. E teve uma crise de jornalismo muito forte em 1980, começou a fechar jornais, começou uma revolução interna dentro das redações. Muitas greves também. Muitas greves, era uma coisa maluca. Aí veio a intensidade maior ainda de que a gente morasse no interior. E essa pessoa tinha um irmão que tinha um restaurante, estava montando um restaurante aqui em Jacareí. E não tinha nada a ver, né? Mas convidou que ela viesse para cá e eu vim junto. Só que eu vim para cá e já comecei no Diário de Jacareí a fazer uma coluninha chamada Mesa 13, porque eu imaginava o restaurante com números de mesas, né? E a mesa 13, o 13 é o número cabalístico, né? Era a mesa onde aconteciam as coisas. Né? Eu comecei a fazer uma coluninha assim para fazer a propaganda do restaurante. Em troca da coluninha, fiz uma permuta, né? Para que e aí eu comecei a trabalhar no jornalismo aqui, foi no Diário de Jacareí, no começo. Quando eu mal cheguei aqui, já comecei a fazer. Daí foi para o Vale Paraibano. A sua chegada em Jacareí, qual foi a primeira impressão da cidade? Você se acostumou logo com a cidade pequena? Eu adoro Jacareí até hoje. Tem gente que é feliz e não sabe em Jacareí, viu? Porque eu conheço outras cidades do interior também, não é a mesma coisa. Jacareí tem um chance diferente. Talvez até porque foi onde eu realizei meu sonho de vir para o interior,
Mas eu gostei muito. Nossa, eu achei... As pessoas conversavam. E tinha um fator interessante, porque tinha alguns melindres, como toda cidade do interior tem, né? Todo mundo se conhecia. Então, por exemplo, quando foi instaurado o PROCON, já existia o PROCON na prefeitura. O PROCON era no tempo do BN. Do BSL, Benedito Sérgio Lencioni. Só que, como é que o PROCON trabalhava? Não tinha código do consumidor, não tinha nada. Então o PROCON teria que ir lá na loja para resolver o problema com o consumidor, que o consumidor apresentou. Só que ele conhecia o dono da loja, o agente do PROCON, era amigo dele, e às vezes até mais forte que ele, trabalhando na prefeitura. Então, um telefonema resolvia a questão, não em favor do consumidor às vezes, camaradagem, mas da camaradagem. Como eu vim, não conhecia ninguém, então talvez até o grande facilidade que eu tive em fazer o PROCON, que depois nós vamos falar sobre isso, mas eu chego onde você quer no jornalismo. Foi a mesma coisa no jornalismo. Na coluna, eu começava a falar sobre pessoas da cidade que eu não tinha a menor ideia de quem era. E eu me lembro que uma vez, um figurão da cidade, né, tem uma rede de cinemas, e teve uma reunião de partidária num cinema que já extinto aqui em Jacareí, que passava filme pornô. E eu falei, poxa, como é que essa pessoa permitiu uma coisa dessas? Não viram os cartazes que tinham no cinema? Uma coisa, sei lá, nem lembro mais. Nossa, deu aquele rolo de desgraça. Como eu não conhecia a pessoa, para mim os nomes eram apenas nomes, então aí tive essa facilidade. Você não tinha aquele, entre aspas, rabo preso com ninguém. Com ninguém. Então o que acontecia? O restaurante começou a receber gente que vinha para ver quem era o louco, quem era o cara. Quando eu trabalhava no caixa, eu me lembro que as pessoas ficavam na mesa e espichavam o pescoço, assim. Porque, sabe, eu fazia uma crítica que ninguém fazia. Não digo por capacidade, mas por... Né? As pessoas não tinham essa ousadia de fazer. Eu, que não tinha compromisso nenhum, fazia. Numa dessas vezes, veio o Demésio com o Luiz Lencioni para conhecer para ver quem era o cara, né? O Demésio Mota, que viria a ser o vice-prefeito do Dr. Telmo, né? Isso, mais tarde. Ele era vereador na época. Isso. Os dois eram vereadores, o vereador Demésio e o vereador Luiz Lourenço Lencioni Pereira, que depois passou a ser presidente da Câmara, Isso. ou era presidente da Câmara. E o Luiz Lencioni, numa dessas, tinha ido a Ribeirão Preto ver como é que funcionava lá o Centro de Defesa do Consumidor. E ele queria instalar ele gostou da história, foi lá ver como é que funcionava, e quis instalar um Centro de Defesa do Consumidor em Jacareí. E o que ele viu no esquema do Centro de Defesa do Consumidor? Quem se destacava era um jornalista. Por quê? Porque a única defesa que o consumidor tinha era a notícia. Ou seja, era denunciar o mal feito pelo comerciante em relação ao consumidor, vamos chamar assim. Né? Quem podia fazer isso? Alguém que tivesse acesso à imprensa. Um jornalista, no caso, na ideia deles, e lá funcionava assim. E ele quis implantar o mesmo sistema aqui. Então ele me convidou para vir para a Câmara, trabalhar na Câmara, para instalar um centro de defesa do consumidor lá. Você vê, foi resultado da coluna que levou o Demésio com o Luiz Lencioni, e o Luiz Lencioni me convidou para lá. Aí nós viemos aqui, instalamos o centro, ele instalou o Centro do Consumidor e eu fui o primeiro jornalista e o primeiro coordenador a trabalhar. E daí eu fiquei na Câmara. E como é que era esse Centro de Defesa do Consumidor? Que tipo de reclamações você recebia aqui numa época que não tinha lei nenhuma, que as pessoas não sabiam nem como reclamar direito? Todas elas, né? Porque, por exemplo, a mais comum era a oficina mecânica, que não trocava a peça do carro e cobrava a peça do carro. E que mais? Preços. E muita gente também, isso acho que acontece até hoje, muita gente também se aproveitava. Às vezes estragava um produto, dizia que o produto já havia estragado, né? Mas era com má fé. Com má fé. Isso acontecia muito. E as empresas eram pequenas. Mas nesse tempo já começaram a vir as grandes empresas. Eu acho que a Loja 100 foi uma das primeiras que veio para cá. Não é? E as empresas elas já tinham outra mentalidade, uma mentalidade já que acostumada com o PROCON de São Paulo, que tinha essa. Então a gente tinha mais facilidade de relacionamento com elas. Mas era assim muito louco, porque a gente chamava... Como você resolvia os problemas? Ia lá e falava como é que é, ia na unha mesmo.
Nossa, foram muitas coisas, a gente era ameaçado e tal. Mas eu tive sorte de ter 2 ou 3 pessoas que eu consegui passar essa maneira de agir. Uma delas foi a Maria Aparecida Palmagnani, que ela trabalhou, aposentou-se agora aqui pela prefeitura na saúde. A outra foi a Marilda, não sei se está trabalhando ainda, mas elas compraram a ideia, iam lá, resolvia. Coisas, às vezes até que eu não resolvia, eu lá resolvia no grito. Você chegou até auxiliares, né? Não, tinha uma redação. Então. Não, o que eles não queriam, não era o caso das 2, mas acontecia às vezes até dos que eles não queriam e outros passavam para a gente. Mas teve bastante gente, acho que trabalhamos uma época com 8 pessoas, 6 pessoas. Nesse ínterim você trabalhou, foi nessa época que você trabalhou no Estadão, Tribuna de Santos, a Tribuna de Santos foi em São Vale. Paulo, antes de vir para cá. Quando eu saí da Abril, tinha a gente tinha sempre esse, né, quem indica. Um companheiro da Abril me levou para a Tribuna de Santos. Eu fiquei na sucursal de São Paulo durante algum tempo, e depois vim para cá, e aqui, com o tempo, o Flávio Neri, que trabalhava no Estadão, que era correspondente em São José, conseguiu para mim uma indicação para ser correspondente em Santa Branca e em Jacareí. Do Estadão. Do Estadão, Não fiz muita coisa pelo Estadão, não, porque eu só mandava notícia, quem fazia eram eles. Aliás, naquela época, tem um fator ruim, que hoje está superado. A gente praticamente não escrevia o texto final. Existia a figura do copydesk, que era um bom redator, que ficava na redação, e ele era bom de português, bom de texto e tudo mais. A gente apenas mandava os dados e ele complementava, né? E no caso do Estadão, a gente passava por telefone até. A gente telefonava e o cara ia digitando, era uma coisa louca. Então não eram grandes... O melhor trabalho que eu fiz foi, comecei a fazer no Diário de Jacareí, depois passei para o Vale Paraibano. O Vale Paraibano eu fiquei 10 anos lá. Lá sim, lá a coisa foi violenta. E você tem, recorda momentos, alguns destaques do Vale Paraibano, como no Diário, que você possa falar aqui pra gente, algumas coisas que marcaram sua carreira nesse tempo? Eu fiz uma coluna, chamava... Aqui em Jacareí eu fiz a Mesa 13, que contei toda essa história. E no Vale Paraibano eu fiz o Boca de Urna, fiz durante 9 anos. Além das matérias que a gente fazia de política, eu ficava na redação de política, eu fazia a coluna. Mas eu fiz já na mesma linha, eu já tinha a coragem de fazer, né, em São José, que também não conhecia ninguém, né, mas eu conhecia os nomes e as pessoas. Então a coluna foi muito destacada durante 9 anos. Até hoje eu tenho conhecimentos com prefeitos e políticos da região, e uma das facilidades que eu fui para Caçapava depois, eu acho que você vai tocar nesse assunto, foi do fato de eu ter atuado durante 9 anos no Vale Paraibano, nessa parte. Então, mexia com o cara, fazia fofoquinhas na coluna, como hoje tem, em muito maior padrão, claro, né? Tem as colunas do Painel, da Folha e tudo mais, ela fazia aquilo. E outras reportagens. É engraçado porque essas capturas de fontes, né? Como é que você fazia para obter informações? Sempre você não conhecia ninguém, mas, tinha os contatos. Fonte para jornalista é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo quer abrir a boca em alguma hora, né? Não, e outra coisa, a fonte, a gente, por natureza, já por definição, aliás, por lei. Uma vez eu me lembro que eu fui chamado aqui na delegacia para fazer um depoimento a respeito de um político aqui da cidade. Fui intimado, né? Só que o escrivão lá falou, olha, você, se quiser, não precisa falar, a fonte é sagrada, a gente sabe disso. Mas, entendeu? Então, a fonte a gente não revela para ninguém, porque jornalista sem fonte está morto. É lógico. Como é que eu vou saber isso? Eu tive algumas coisas assim. E, como sabia que era secreto, a pessoa vinha e te entregava tudo. Claro que nisso vem muito lixo também, né? Tinha que checar. Você tem que checar, tem que confirmar, e às vezes não dava tempo de checar. Eu aqui em Jacareí mesmo, uma vez, pelo Vale Paraibano, eu me machuquei com uma notícia que eu não chequei, e não era nada disso, mas deu para contornar e tal. Eu tive uma sorte de fazer 10 anos uma coluna de crítica sem receber um processo, não recebi nenhum. E a coluna era muito lida, né? Também dava furos, pequenos furos também? Sim. Você lembra de algum, mais ou menos? Você não sabe que a vida é um cerimonial. O dia a dia é um cerimonial.
eu estou aqui conversando com você, eu tenho que obedecer certas regras. Eu não posso coçar a cabeça, eu não posso me virar para trás, eu não posso falar com o pessoal que está na câmara com eles. Tem toda uma regra, isso aí são regras de cerimônia.